Neste mundo está difícil de suportar as afrontas que temos de passar. Sempre encontramos alguém querendo roubar a nossa paz e tudo que pode levar. Ainda bem que encontrei uma saída. Encontrei alguém que mudou a minha vida. Eu não me importo se estou descendo ou em uma subida. Encontrei a paz, encontrei a fé e a salvação adquirida. Quem me salvou foi Jesus de Nazaré. Me abraçou e me mostrou como é. E me mostrou o exemplo de José. Foi traído pelos irmãos e também por uma mulher. Ele foi preso completamente injustiçado. Lá na prisão todos viram que era ele separado. Quando souberam dos sonhos interpretado, até o governo do Egito ele foi colocado. Ele foi preso e completamente injustiçado. Lá na prisão todos viram que ele era separado. Quando souberam dos sonhos que ele tinha interpretado, até no governo do Egito ele foi colocado. Seu Deus Pai, Criador dos céus e da terra,
chegamos diante de Ti mais uma vez para falar, Senhor, da Tua palavra, falar de tudo que o Senhor tem nos ensinado com respeito ao reino eterno. E hoje queremos falar de um assunto. Qual a diferença que entre a alma do homem e o espírito? Muitas das vezes, tema difícil de falar, porque cada um tem um pensamento conforme foi, mas vamos procurar um pouco dentro da palavra o que tem para nos informar. E ainda mais com a direção do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar com Salmos 35, verso 9, que diz o seguinte: E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na tua salvação. O que nós entendemos quando Davi deixa registrado isto? O que nós queremos falar hoje é da diferença entre a alma e o espírito do homem. E aqui Davi, quando refere esta alegria na alma, e a minha alma se alegrará no Senhor. Mostra de primeira mão que a nossa alma tem um sentimento, tem desejo. Enquanto eu vejo que o Espírito, não o Espírito Santo, mas o Espírito que foi dado ao homem, ele tem uma aproximação com o Espírito Santo, com Deus vivo, o Deus eterno. E para entendermos um pouco sobre esta aproximação do Espírito do homem com Deus, vamos estar lendo Gênesis, capítulo 6, verso 17, que diz o seguinte: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre toda a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Aqui nós vemos, vamos estar lendo ainda antes de falar deste primeiro versículo, vamos estar lendo agora vamos voltar um pouco no Gênesis 2:7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Por que nós lemos esses dois versículos? Vamos falar um pouco primeiro do segundo versículo que lemos, que é o verso 7 do capítulo 2. Quando Deus forma o homem do pó da terra, ali ele foi feito essa estrutura que nós conhecemos como corpo, e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Então nós entendemos o seguinte, que a alma ela é algo que saiu muito próximo ao Espírito Santo. Porque Deus é o Espírito Santo, é esse ser supremo. Quando ele assopra da sua boca, nas narinas do homem, esse fôlego de vida, ele se torna alma vivente. Nós vemos uma
aproximação muito grande entre a alma e o espírito. Então, no 17 do capítulo 6, o Senhor fala que, então aqui nós vemos uma proximidade também do espírito com a alma, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há fôlego de vida. Como nós podemos explicar isto? Porque esse fôlego, que nós vemos lá, Davi, ele deixa claro no Salmo 35, verso 9, que esta alma, ela tem sentimento de alegria, de tristeza. Se nós continuar lendo nos Salmos, nós vamos ver ele várias vezes falando da alma abatida, que fala exatamente da tristeza, que é um tipo de sentimento, assim como a alegria é o contrário da tristeza, mas a alma tem esses, vamos dizer, privilégio de ter esse sentimento e desejo também. Agora vamos estar abrindo Salmo 45, versículo 5, que diz o seguinte: as tuas flechas são agudas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os inimigos do rei. E por elas os provas... Não, anotei errado aqui o versículo. É 43... É 43, se eu abrir 45. 43... 43:5. Porque está abatida a minha alma. É aquilo exatamente que eu falei. Porque está abatida a minha alma. Ele faz esta pergunta. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha... eu louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então ele fala também, ele reconhece, além do sentimento, ele vê que esta alma que foi soprada nos narizes do homem precisa de ter esta aproximação de Deus para que ele não se perca e aconteça o que aconteceu lá em Gênesis 6:17, quando Deus não falou que não queria mais o espírito, ele ter este embate com o espírito do homem. Vamos repetir o verso 17 do capítulo 6. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida. Então, aqui ele vê o espírito. Esse espírito de vida que nós vemos como a alma, esse sentimento que Davi expressou. E aqui nós já começamos a ver algo diferente entre
alma e espírito. Apesar de lá em Gênesis estar falando espírito de vida, porque a alma também é um espírito que tem sentimentos, que tem desejo, que tem alegria, que tem tristezas. Então nós vemos esta diferença. E a função do espírito? Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está explicado pelo apóstolo Paulo o sentimento que nós precisamos ter ali, o temor a Deus, para que não pereçamos, como o exemplo lá do dilúvio, lá no início, lá na corrupção degeneralizada que estava toda a carne, que Deus... E só nós aproximando, estando próximo de Deus, para não cair na degeneração que tanto contamina a alma do homem, que leva a uma perdição eterna. Agora vamos voltar em Salmo 35, 9, que diz o seguinte: a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na salvação. Nós sabemos que o homem perde o direito à eternidade e recebe o juízo pela corrupção do homem, por causa do pecado, mas pelo grande amor deste Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, ele envia teu Filho para nos resgatar. O que? A alma? Sim, a alma. Vamos estar abrindo o Eclesiastes 12, 7, que diz o seguinte: e o pó volta à terra, como eras, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, quando Deus sopra no nariz do homem, ali ele dá o fôlego de vida, e junto com este sopro de vida também o espírito do homem. Qual é o papel do espírito do homem em cada corpo, em cada ser vivente? É aquele que saiu das entranhas de Deus para ser ali um guardião do homem. Eu costumo colocar que é como se fosse um mordomo. O homem é uma casa, e ali habita o corpo, que é este veículo que recebeu a condenação por causa do pecado, que volta como está lá em Eclesiastes 12, 7, e o pó voltará à terra, porque do pó ele foi tomado, ele vai voltar. O próprio Deus, ele dá esta sentença para o homem. Como eras, e o espírito volta a Deus. Então, quando o homem morre, está bem claro isto. Por quê? Porque foi ele que deu. Então, esse espírito, será que ele falhou? Não, a alma que não quis obedecer. Porque todas as vezes que o homem vai fazer algo errado, ele tem consciência disto. Então, a grande diferença que hoje nós encontramos entre alma e espírito,
que o Espírito está ali. Me lembro muito bem quando ainda vivíamos lá no catolicismo, falava que era o anjo da guarda. Não, eu não vejo esse anjo da guarda. Eu vejo esse Espírito que tem uma aproximação muito grande do Espírito Santo, recebe as orientações e passa para a alma, mas a alma não obedece porque é ela que está no comando. Então, é esse sentimento de alegria, de tristeza, de desejo que o próprio Davi ele coloca. E com isto, quando o homem morre, o corpo volta ao pó, seu estado natural, o fôlego de vida que Deus deu, que tem ali a alma, que é o sentimento, que é o desejo, que é o domínio, ela vai seguir seu juízo. Tá? Parece que está em Hebreus, não sei se é 12, eu esqueci de buscar, mas em Hebreus fala alguma coisa a respeito. Então, 1 Tessalonicenses, vamos estar lendo também Mateus 10, 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o próprio Jesus ele fala assim, olha, mesmo com toda a violência que está no meio dos seres humanos, o máximo que eles podem fazer é apressar uma separação entre alma e corpo. Porque eles não têm poder para condenar ninguém e nem para salvar ninguém. Mas o Criador dos céus e da terra, ele tem este poder. E ainda tem outros versículos que falam para lançar no inferno a alma dos desobedientes. Agora vamos apenas estar entregando esta curta palestra de hoje, que fala exatamente entre Eclesiastes 12, 7, que fala assim, ó, e o pó voltará à terra, quer dizer, o pó voltará ao pó, como eras, e o espírito volta a Deus, que o deu, que ele é a nossa, tanto a alma quanto o espírito que foi dado ao homem, pertence a Deus. E interessante que por que o espírito volta para Deus e a alma segue-se o juízo? Porque quem está no comando é a alma. Resta o espírito, ele não obriga a gente a fazer nada. Se o homem quiser pecar, ele tem o seu livre arbítrio para fazer. Ele só vai arcar com as consequências dos seus atos. E nós vamos ser julgados de acordo com as nossas ações. Aí está uma curta reflexão entre essa trindade humana, que é corpo, alma e espírito. Então vamos encerrando, glorificando o nome do Senhor por esta grande maravilha que é poder refletir, poder estar ali fazendo ponderações mediante
a palavra que foi deixada para nós. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, nós te bendizemos pela Tua grande maravilha, por nos esclarecer assuntos tão relevantes desta maneira. E que cada um possa estar tendendo para uma proximidade do nosso Criador. Assim entregamos mais esta reunião no nome do Senhor Jesus. Amém.